Vancouver. Esse programa Sons do Coração era apresentado para a comunidade de língua portuguesa do Canadá, com música brasileira e com música cristã, onde fazíamos a ponte para a evangelização para aqueles que estão fora do país. Quando voltei para o Brasil, apresentei esse programa lá na Rádio Transmundial e ela ganhou uma nova formatação de divulgar a música cristã e a história da música cristã feita nos últimos 50 anos desse país. E eu estou envolvido com a música cristã desde 1973, um ano depois da minha conversão, ajudando a igreja na questão da adoração, da arte, da cultura, a serviço da edificação da igreja e do nosso testemunho em missão na sociedade. O programa Sons do Coração, você pode seguir lá e baixar todos os podcasts de 598 programas, de 28 minutos, que conta e canta a história da música cristã no Brasil. É uma história lindíssima. Mais de 5.000 canções, um cancioneiro que poucos países têm. Mais de 250 autores e compositores brasileiros, que lamentavelmente são ignorados pela igreja brasileira, que continua na sua infantilidade, cantando só coisas traduzidas e não aquilo que Deus está escrevendo na história do nosso país nos últimos 40 anos. Um acervo riquíssimo. E essas músicas a gente canta, como estou fazendo aqui esta manhã, com o nome dos autores, porque atrás de cada música existe uma história. Essa música do Salmo 96 foi feita em 1980, lá numa matéria que eu fazia de Salmos na Faculdade Batista com o Dr. Russell Shedd e o professor Paulo Mendes, que era o professor de hebraico, e eu e o pastor Guilherme Kerr, depois, posteriormente, Jorge Heder, Jorge Camargo, João Alexandre, chegamos a musicar mais de 66 salmos. Cantar a palavra de Deus tem sido um privilégio e uma honra nesse país, e a Rádio Transmundial nos permite fazer esse programa. Há 13 anos de comemoração, viver a boa mão de Deus. Meu trabalho continua sendo itinerante. Mesmo jeito da última vez que eu vim aqui, estou há 14 anos na itinerância, pastoreando igrejas. Estive cuidando de 4 igrejas nesses 14 anos que passaram por crises, por divisões, em estados diferentes. Tenho viajado mentoreando igrejas nas suas reestruturações, numa liderança para buscar uma nova formatação. Tenho cuidado de missionários também que hoje foram abandonados pelas suas instituições missionárias que estão no campo. Tenho cuidado de treinamento de juventude, eu estou envolvido com os treinamentos de juventude da Aliança Bíblica Universitária, da Mocidade para Cristo, da Jocum, na Vida do Louvor. Tenho dado aulas lá na Faculdade Batista em São Paulo, no Instituto de Adoração, Cultura e Arte, no Instituto Ser Adorador em Fortaleza, que fui um dos fundadores do trabalho ali para apoiar a igreja na questão da adoração e missão. Trabalhar com aconselhamento com desigrejados. Por isso que a Mundo Cristão me deu a oportunidade de publicar o livro Sem Igreja e outras literaturas de apoio que nós trouxemos também para você, ajudando as pessoas a encontrarem o seu caminho de novo na experiência comunitária, no privilégio e na honra de ser igreja quando ela vive melhor. Quando a igreja vive pior, machuca, desencanta, escandaliza. Essa é a igreja do Senhor, uma instituição divina humana, onde nós vivemos as virtudes e onde nós vivemos juntos como seres humanos os nossos pecados. Quando nós gostaríamos de ser de fato uma comunidade da graça, que acolhe pecadores, mas lamentavelmente, paralelamente, criamos uma outra religiosidade que esconde a graça de Deus, que acolhe pessoas como eu e como você, com as nossas histórias, com as nossas dores. E temos essa honra, esse privilégio de ser igreja na sociedade, como luzeiros deste mundo, como sal da terra, balizando e trazendo sinais de amor, de paz, de justiça do reino de Deus. Trabalho também como capelania em São Paulo e ajudo o Instituto Nóticos de Apoio Escolar, o INAP, no aconselhamento de pais, mais de 300 crianças que procuram ajuda
que tem dificuldade de formação escolar, com psicopedagogos, com pedagogos, e eu cuido ali do aconselhamento. O INAP fica bem pertinho lá dos estúdios da Rádio Transmundial e posso ajudar ali também. Então é um ministério multifacetado, é um ministério missionário, é um ministério itinerante e que tem a honra e o privilégio de ter irmãos e igrejas como a do Jockey, que me sustentam com orações, com ofertas, com acompanhamento e também com pastoreio. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Vamos até pelo menos 15 para as 11, 10 para as 11 no máximo. Muito bem. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso era uma carta de instrução. Era uma carta encorajada a uma comunidade a viver todas as dimensões e a amplitude, a profundidade de ser igreja. Em Éfeso, nós tínhamos pessoas que não tiveram a herança hebraica. A Bíblia fala de pessoas gentias que não conviviam com a tradição e da herança hebraica. Não é, por exemplo, como as cartas que Pedro escreveu para comunidades onde havia um número enorme de judeus novos convertidos e que, portanto, conviviam com os mandamentos, com a cultura hebraica, e depois foram entender que a lei já não justificava mais as suas existências e que precisavam passar pela experiência de se entregarem, de se converterem a Jesus Cristo, de se entregarem a Jesus. A carta de Éfeso aos Efésios, os três primeiros capítulos, falam então das nossas convicções, daquilo que nós cremos, da mensagem que Jesus trouxe como Salvador, como Senhor, manifestando a glória de Deus na sua vida, no seu ministério, nos relacionamentos que construiu, nos 3 anos de missão que teve, acompanhando esses homens que marcaram a história da cristandade. E depois 3 capítulos que falam sobre aspectos práticos de ser igreja, que é o que nós nos envolvemos a semana toda, que repercute na família, que repercute naquilo que eu cultivo na minha espiritualidade cristã, na meditação da palavra, na oração, no jejum, no testemunho. A palavra de Deus que repercute na minha presença, onde eu estou inserido, no meu trabalho, na minha família, nos relacionamentos que construo. A instrução de como vivemos, então, essa doutrina que Jesus nos ensinou com a sua vida e com a mensagem que nos trouxe em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte, que é a estrutura básica que eu e você deveríamos conhecer, inclusive decor, porque ali é o alicerce do que Deus espera de nós como cristãos, que vão de alguma forma com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus relacionamentos, refletir a imagem de Deus, que é o projeto de Deus na nossa vida como seres humanos e como igreja. Paulo, escrevendo a igreja de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz: todos nós fomos predestinados para sermos conforme a sua imagem. Então você saiu de casa hoje para congregar com os seus irmãos de fé, para que nós pudéssemos continuar nessa caminhada de refletir da glória de Deus, a imagem de Deus naquilo que sou e naquilo que faço. É por isso que a igreja existe, é por isso que nós estamos aqui estudando a palavra, é por isso que nós estamos aqui orando, é por isso que nós estamos aqui nos encorajando, por isso que nós estamos testemunhando, para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus. Não é para sermos pessoas eclesiásticas, não é para sermos pessoas religiosas, isso não tem função nenhuma na nossa salvação e na dinâmica que nós temos com os seres humanos nos relacionando com Deus. Assim como Jesus veio para trazer luz, caminho, assim como o Verbo de Deus se encarnou, sendo a palavra de Deus,
a própria mensagem encarnada de Jesus, nós também fomos chamados para manifestar a glória de Deus no meio corrupto. E Paulo começa essa carta dizendo, trazendo essa gratidão a Deus numa oração. Versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em outra versão, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como Ele também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, isto é, separados para Ele, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos, filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos deu gratuitamente no amado. Então Deus nos escolheu para sermos discípulos que vivem separados para Ele, que procuram levar a sério, ter uma vida de integridade, sermos seres humanos irrepreensíveis na qualidade dos nossos relacionamentos, no caráter que desenvolvemos e construímos, para que possamos refletir a glória de Deus e a imagem do Senhor. Paulo sabe que essa é uma jornada difícil. É difícil ser igreja, mas ao mesmo tempo nos abandonamos naquele que é o fundamento da igreja, o fundador da igreja, que é a pedra fundamental da igreja, que dá alicerce à igreja, que dá elo, ligação, para nós sermos essa expressão visível de Jesus aqui na terra, sermos de fato o corpo de Cristo, sermos família, sermos rebanho do Senhor, sermos testemunhas de uma sociedade ainda perversa e corrupta. Para sermos irrepreensíveis, nós precisamos viver de modo digno desse Evangelho. Efésios capítulo 4, por gentileza. A partir do versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês andem de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Isso é, de viverem em amor, de serem irrepreensíveis, de serem testemunhas, discípulos, seguidores de Jesus, com toda a humildade e mansidão, e que com paciência suportem uns aos outros em amor. Humildade, vida de humildade. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele faz essa mesma recomendação. Vivam com o exemplo de Jesus, que se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vivam como Jesus, que se esvaziou da glória e assumiu a forma de homem, foi identificado em figura humana, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Vivam de maneira digna, com humildade, como Jesus mostrou esse caminho. Procurem, versículo 3, cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu e você estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso mútuo de andarmos com o corpo. Eu e você viemos aqui reafirmar os nossos laços de unidade. Mas fique sabendo também que hoje existem pessoas que estão reunidas em comunidades cristãs que não vieram para preservar a unidade. Pelo contrário, estão no meio do rebanho para trazer divisão. Estão no meio do rebanho para quebrar esses elos. Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto e foi recomendar a ceia do Senhor e como ela devia ser ministrada, antes da ministração e de ensinar o que nós devíamos fazer com ceia, ele diz assim: vocês quando se reúnem, e vocês se reúnem para celebrar também nas refeições, nas ceias, eu não louvo vocês, porque fica explícito muitas vezes as divisões que estão entre vocês. Corpo de Cristo, vocês são membros do corpo de Cristo, fazem parte do mesmo corpo, têm o mesmo Espírito Santo, mas não estão se esforçando para preservar a unidade, pelo contrário. E Paulo escreve aqui dizendo: se esforcem
É preciso esforço para preservar a unidade. É preciso esforço para andar com pessoas que têm histórias diferentes. É preciso esforço, paciência para andar com pessoas que têm visões diferentes, que têm heranças culturais diferentes, que têm maneiras de viver diferentes. Como é possível estarmos numa mesmo rebanho, numa mesma comunidade e tentarmos chegar a acordo e pensar a mesma coisa? Essa foi a recomendação de Paulo também à igreja de Filipos, a mesma recomendação a Éfeso. Vocês vão ter que se esforçar, e para vocês conseguirem viver juntos, vocês vão ter que procurar o crescimento do seu irmão, vocês vão precisar buscar os interesses do seu irmão, vocês vão precisar viver na experiência comunitária sem partidarismo, sem criar partidos. Essa muvuca que nós temos na figura da política nacional, isso não é bem-vindo na comunidade da fé. Vocês não precisam ter partidos entre vocês, ideologias diferentes. Não. Paulo diz, versículo 4 do capítulo 3, a igreja de Éfeso: há um só corpo, há um só Espírito, vocês foram chamados em uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. É só isso, irmãos. Só, imagine só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, que está em todos, que está aqui hoje por todos, que foi por todos que ele foi até a cruz, e que está em todos. O Espírito Santo testifica que somos seus filhos, e se temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que inclinar o nosso coração ao Espírito, às coisas do Espírito, às coisas da palavra, que tem nos transformado, tem transformado a nossa maneira de pensar, para sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Foi concedida a graça a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo Jesus. Não dá para viver o Evangelho sem a graça de Deus. Não dá para viver o Evangelho sem a capacitação de Deus. Não dá para viver o Evangelho por mérito próprio. Viver o Evangelho e ser igreja na própria força. Não dá. Vamos nos frustrar. É pela graça de Deus. Mas é pela graça preciosa e não pela graça barata do Evangelho. Quem trouxe esse conceito? Dietrich Bonhoeffer, que morreu por causa do Evangelho, que anunciou o Evangelho no contexto de nazismo, e nos lembra que Deus veio para justificar o pecador e não os nossos pecados. A graça não é para ser barateada, é pela graça que vivemos, então nós podemos fazer o que quiser. É pela graça de Deus, então nós vamos banalizar o pecado, vamos viver uma vida de pecado, porque já está tudo justificado pela graça. Essa não é a graça que Deus nos concedeu na cruz do Calvário. É a graça que nos alcançou para vivermos uma vida irrepreensível, para sermos pessoas íntegras, para lutarmos pela cultura e os valores do reino, pessoas que estão buscando viver na dependência do Espírito, com os dons do Espírito, com as capacitações que Deus deu, e com o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade. Entendi. Quer dizer que nós nos entregamos a Jesus e agora nada de ficar gandaiando aí, pastor Nelson? Claro. Porque quando você vive uma vida de pecado, você cospe na cruz de Cristo. Você despreza o sacrifício profundo que Jesus teve na cruz do Calvário por mim, por você. Você menospreza essa tão grande salvação que teve um alto preço de rejeição, de martírio, de morte por mim, por você. Paulo lembra a igreja de Éfeso que
nos foi concedida a graça de vivermos no corpo de Cristo. Versículo 11. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do seu corpo. Nós estamos aqui não para continuarmos sendo pessoas infantis, crianças, sem instrução, andando na inclinação do nosso coração, que caminham doutrinas aqui e ali, que vão batendo nos ventos novos que sopram sobre o nosso país. Não. O texto é enfático. Deus nos capacitou com dons no corpo de Cristo, e Ele espera que nós estejamos aqui hoje com a consciência de que estamos sendo edificados, mas não é para a gente voltar para casa e que bom, ouvir uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa aula de escola dominical, um bom pregador, um bom evangelista, um bom mestre, que bom, estamos satisfeitos, que palavra maravilhosa. Não! Você está aqui para ser edificado e habilitado para toda boa obra, para cumprir a missão da igreja, para fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui para as tribos da cidade, para as tribos indígenas, aonde Deus te levar. Você veio aqui para ser capacitado, para crescer, para amadurecer, para gerar filhos da fé, para fazer a obra de Deus que Ele nos confiou. Nós temos coisas a fazer. Importa anunciar o Evangelho enquanto é dia, porque a noite vem. E há pessoas que ainda não conhecem esse Evangelho do Senhor. Quais são os dons que Deus tem te dado? Quais são as capacitações que Deus tem te dado? Versículo 13. Vocês vão fazer a obra do ministério, vocês vão estar sendo edificados no corpo, para que todos, sem exceção, cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pessoas maduras, pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas proativas, pessoas que são instrumentos da mão de Deus, não sendo inconstante como crianças, versículo 14, levados ao redor de qualquer vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. No ódio? Não. No amor. Uma comunidade da graça. Uma comunidade do amor. Uma comunidade que preserva a unidade, que se esforça para preservar a unidade. Uma comunidade que anda além. Uma comunidade que age com graça uns com os outros nos nossos pecados. Aqueles que todos conhecem ou aqueles de estimação escondidos que você cultiva. Nós precisamos uns dos outros para vivermos servindo a esse Pai que nos adotou em Cristo Jesus, para a edificação da igreja e para cumprirmos a missão que Ele nos deixou. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí? Ouviu aí a mensagem do pregador? Eu nem sabia que ele era membro dessa igreja. Então pode mandar e-mail lá, ó, irmão, nelsonbumilca@hotmail.com. Pode acompanhar a minha jornada pelo Brasil lá, Nelson Bumilca, músico, missionário e banda, lá no Face, no Instagram, e a nossa caminhada. Por quê? Porque o que Deus me confiou nesse momento da minha vida é trazer encorajamento para os irmãos. Amém.
para nós não deixarmos de ser igreja de Jesus. Por quê? Porque Deus não tem plano B. Para que o mundo creia que Ele veio da parte de Deus, Deus deixou a igreja. E nós somos membros desta igreja, expressão visível de Jesus aqui na terra. Amém. Amém. Eu pedi para o pastor João vir aqui orar por nós. Depois, se quiser que a gente cante, momento de ofertas, tudo, fique à vontade. Conhece o pastor João Bina, pastor aqui da igreja? Abracem esse homem hoje, ele está mais magro, está bem. Falei para ele que eu perdi 6 quilos, preciso perder mais 6, então olhe por mim. Vou ganhar mais 2 daqui a pouco, viu? Nós vamos ficar em pé, palavra desafiadora. Vivermos o Evangelho da Graça, sermos igrejas, sem partidarismo, sem ideologias, nossa ideologia é Cristo. Ore silenciosamente, converse com Deus sobre tudo que você ouviu nessa manhã. Há muito que ser feito. Pede que 1, 2, 3 irmãos voluntariamente orem nesse instante. Onde você está?